Nós estamos na introdução da série ainda. E o tema desta ministração introdutória é, afinal de contas, por que estou aqui? Semana passada nós fizemos a primeira parte da introdução e hoje nós faremos a segunda e última parte da introdução. Então o mesmo tema da semana passada vai ser o tema de hoje. Afinal de contas, por que estou aqui? Nós, o ser humano, há séculos, se faz uma pergunta, algumas perguntas existenciais. Que perguntas são essas? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? E o objetivo dessa introdução é, através de 6 insights, 6 ideias, 6 pontos, responder essa pergunta. E afinal de contas, por que você está aqui, nessa terra, hein, querido? Qual que é o seu objetivo? Por que você está vivo, afinal de contas? Então, o primeiro ponto, que falamos a semana passada, é entenda que tudo começa com Deus. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus. Tudo, absolutamente tudo, começa com Deus. Toda a criação encontra o motivo da sua existência, o propósito da sua existência no Criador. É pelo Criador. É para o Criador. Então, entenda que tudo começa em Deus. E se você não tiver consciência disso, dificilmente você vai viver os propósitos de Deus para você aqui nessa terra. Este ponto, entenda que tudo começa em Deus, é o ponto inicial. E a gente vai fechar também essa ministração neste ponto. Falando exatamente disso e enfatizando a importância disso. Segundo ponto, segundo insight, segunda ideia, é reconheça que você não é um acidente. Semana passada a gente trabalhou isso aqui de forma até exaustiva. Você pode olhar para si mesmo e pensar, eu não fui planejado, eu sou obra do acaso. Deus te planejou. Seu pai e sua mãe pode realmente não ter te planejado, mas Deus te planejou. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de te formar no ventre da sua mãe, antes de eu te formar lá, filho, eu já te conhecia. Então, você foi planejado por Deus. Isso também precisa estar bem latente em sua mente. Eu fui planejado por Deus. Só assim eu consigo cumprir o meu propósito nesta vida, tendo entendimento disso. Que eu não sou fruto de um processo aleatório. Eu fui formado, criado, planejado por Deus. Independente da sua concepção. Semana passada, irmãos, eu contei a história aqui do Stephen Holland, que é um americano de 41 anos de idade, que é compositor, que é escritor. E que a mãe dele foi estuprada aos 18 anos de idade por 5 homens. E por conta desse estupro, ela engravidou dele, do Stephen Holland. E detalhe, com 18 anos de idade, ela tinha a mentalidade de uma criança. Sabe por quê? Porque ela tinha sérios problemas mentais. E tentaram abortar a criança. Só que o que essa menina fez? Ela fugiu, porque ela não queria que o filho dela morresse. Então, a origem foi horrível. Mas hoje o que tem de gente dando testemunho do impacto que esse homem está causando na vida delas, é impressionante. Então eu repito, a sua origem pode não ter sido das mais belas, mas você está vivo hoje, e se a vida há esperança, se você está vivo, Deus tem propósito para você. Semana passada, irmãos, eu não coloquei o link dessa história lá no esboço, mas se você quiser saber mais sobre a história do Stephen Holland, no esboço de hoje, lá no final do esboço,
tem um link, é só clicar lá que você vai ter acesso à história, pode ler a história inteirinha, tem alguns vídeos dele se relacionando com a mãe dele, quando ela ainda estava viva, né? E é uma história bem interessante e muito forte, inclusive. Então, nós falamos disso a semana passada. Entenda que tudo começa com Deus e reconheça que você não é um acidente. Agora, o terceiro ponto. Afinal de contas, por que eu estou aqui? Para entender isso, você precisa responder uma pergunta. O que é que dirige a sua vida? Então, descubra o que é que está dirigindo a sua vida. O que é que está movendo a sua vida. Será que você é movido por culpa? Você olha para o passado e lembra das coisas que você fez e isso traz um peso gigante para você e prejudica o seu presente, o seu futuro? Porque tem gente que não consegue se livrar desse fardo. Se é o seu caso, eu te convido a se dirigir a um lugar de oração, ao seu lugar de oração, e se arrepender. Se arrependeu, Washington, por quê? Porque você ainda não entendeu que Jesus levou toda a culpa por você. Que Jesus foi uma oferta de culpa. Que Jesus levou todo o fardo seu. Então, se eu ainda insisto em carregar um fardo, eu não estou entendendo o sacrifício de Jesus. Eu não estou vivendo debaixo desse sacrifício. Jesus fez essa proposta. Vamos trocar de fardo, filho. O meu é leve. O meu é suave. Por que você vai carregar o peso do que você fez se eu já te justifiquei? Eu já te tornei justo. Então vá orar e se arrepender e entender, e confessar isso para Jesus e clamar ao Espírito Santo esta ajuda. Espírito Santo, eu não estou conseguindo relacionar as coisas. Se Jesus levou por mim, por que eu estou carregando também? E se a sua vida está sendo dirigida por culpa, você não vai conseguir cumprir os propósitos de Deus para você. O que é que dirige a sua vida? Será que é o medo? Tem gente que é dirigida por medo. Será que é o ressentimento, o rancor, o ódio? O camarada tomou um tapa na cara lá em 1994. Hoje, 2024, eu tenho um ódio. Isso não se faz com ninguém, dá um tapa na cara. Eu quero que ele morra. Irmão, andar com rancor, com ódio, é a mesma coisa que você tomar veneno esperando que a outra pessoa morra, né? Quem está morrendo é você, criatura. É você que está doente, são os seus ossos que estão sendo corroídos. É você que está com gastrite, é você que está com úlcera. Por quê? Porque não consegue perdoar aquela criatura. A criatura nem lembra que você existe. E está lá com ódio. Não, o que fez para minha mãe, o que fez para o meu pai. Vá para o lugar de oração e perdoe. Não vou perdoar, Washington. Então você não vai conseguir viver os propósitos de Deus para você. Então vai viver aí carregado. Vai viver doente. Irmão, o Espírito Santo está ministrando aqui hoje. E tem gente que está carregando ódio. E o meu convite para você é: vá para um lugar de oração. E sabe essa pessoa que te magoou? Você vai começar a orar por ela. É assim que você vai resolver. Comece a orar por ela. Ele me magoou. Eu estou com ódio dele, Deus. Mas abençoa ele. Eu vou perdoar ele. Eu não estou perdoando de verdade, mas eu estou falando que eu vou perdoar ele. Me ajuda, Espírito Santo. E vai, irmão. Porque se você for carregar o que as pessoas fizeram por você, você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não é fácil abrir mão, mas é necessário. É o que Jesus fez, irmãos. E diz: façam também. O que é que está dirigindo a sua vida, hein, querido? Será que é a necessidade de aprovação? Será que é o materialismo? Tem gente que é dirigida pela vontade de ter. Ele acorda para ter. O propósito, a meta, o objetivo, a finalidade da vida dele é conquistar, é angariar cada vez mais. Jamais esse tipo de pessoa vai conseguir viver os propósitos de Deus para ela. Porque o Deus dela se tornou as riquezas, as posses. Jesus contou uma história uma vez em Lucas 12, falou assim, um homem, ele teve uma colheita formidável. Daí ele teve uma ideia brilhante, ele falou assim, eu não tenho onde guardar tudo isso aí.
Mas já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os celeiros, todos os meus celeiros, vou construir celeiros novos, maiores, e vou guardar tudo. E aí eu vou olhar para mim e vou dizer: folga, come, bebe, curta a vida doidado. E aí Jesus disse. Aí Deus olha para essa criatura e fala assim: louco! Esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado vai ficar para a galera aí. O que Deus disse para ele? Tu vai morrer hoje, criatura. Tu está semeando só para esta vida e esqueceu de semear para a vida eterna. Tu juntou tesouros aqui e esqueceu de juntar tesouros na vida eterna. Aqui acaba, aqui a traça corrói, aqui você é roubado, aqui isso dá um transtorno terrível. Mas lá na vida eterna, não. E você inverteu as coisas. Tem gente que é dirigida pelo materialismo. E aí eu repito a pergunta: irmão, o que é que está dirigindo a sua vida? Então você precisa fazer um exame, você precisa olhar para dentro de si. Conheça-te a ti mesmo. Você se conhecer. E se enxergar alguma coisa diferente, vamos tratar na oração. Espírito Santo, me ajude, porque eu preciso, isso aqui está dirigindo a minha vida, isso aqui está errado. Afinal de contas, por que eu estou aqui? 4, lembre que você foi criado para ser eterno. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem anseia, irmãos. Mesmo às vezes dizendo, não, morreu, acabou. O homem, ele anseia pela eternidade, pelo porvir, o que tem depois da morte. Quer cumprir os propósitos de Deus na sua vida? Você precisa estar consciente de que você foi criado para ser eterno. Deus tem um propósito para você aqui na terra. Só que esse propósito não termina aqui. É sobre isso. Lembre que você foi criado para ser eterno. Seu propósito não termina aqui, mas começa aqui, certamente. Vamos a Hebreus capítulo 13, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Não temos aqui permanência. Mas o que a gente procura, aquela que virá depois. Semana retrasada, o apóstolo ministrou aqui sobre a Nova Jerusalém, justamente essa cidade que virá depois. E esta vida aqui, irmãos, ela não é o objetivo final, ela não é o fim, ela é uma preparação para a vida eterna. Assim como você passou 9 meses no ventre da sua mãe. Você passou 9 meses no ventre da sua mãe? Sim, né? Eu também. Da mesma forma que você passou 9 meses no ventre da sua mãe, isso não era o fim, isso era uma preparação para esta vida aqui. Esta vida aqui é uma preparação para a vida eterna. E como é que você está vivendo esta vida aqui? O que faço aqui nesta vida me direciona para uma vida eterna ou para uma morte eterna. Morte na Bíblia Sagrada, irmãos, não traz a ideia de cessação. O conceito de morte na Bíblia Sagrada é separação. Deus disse assim para Adão e Eva: no dia que vocês comerem do fruto, vocês certamente morrerão. Eles comeram do fruto. O que aconteceu? Eles foram separados de Deus. A morte não é sobre cessação, é sobre separação. Quando o homem morre, a carne volta ao pó e o espírito volta a Deus, é separação. E quando a gente fala de vida eterna, nós estamos falando de comunhão eterna com Deus. E quando a gente fala de morte eterna, nós estamos falando de separação eterna de Deus. Aquilo que você faz aqui nesta vida determina o lugar que você vai passar a sua vida eterna. E o que é que você tem feito aqui nesta vida? Então, este é o 4º ponto. Vamos para o 5º. Quantos vão ser, Washington? Vão ser 6. Tá? O 5º é enxergando a vida do ponto de vista de Deus.
Afinal de contas, por que eu estou aqui? Então, para entender isso aqui, eu preciso enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Porque o nosso ponto de vista sobre a vida, ele é muito falho. A nossa visão sobre a vida, ela é turva, ela é embaçada, mas o ponto de vista de Deus é claro. A gente tem algumas metáforas da vida, né? E deixa eu falar aqui sobre algumas dessas metáforas. Pode avançar, Diego, fazendo um favor. Às vezes a gente compara a vida como, por exemplo, uma montanha-russa. Nossa, e sobe de rápido, e cai rápido, e gira, e cai as coisas do bolso, eu choro, eu desespero, fico assustado, e fico animado, e fico com medo. A vida é uma montanha-russa. São nossas metáforas da vida. Só que eu disse aqui agora há pouco, as nossas metáforas são muito falhas. É melhor o ponto de vista de Deus do que o nosso. A vida ela é um carrossel, né? Está girando o tempo todo, a vida é um jogo de xadrez, a vida é uma novela, é uma luta. A vida é uma roda gigante, uma hora está lá em cima. Oh, I believe I can fly. Daqui a pouco começa a cair, começa a descer, ixi. Washington, hoje a minha vida, a minha roda gigante está assim, ó, parada embaixo, motor quebrado. Parece que não vai subir nunca mais. Metáforas da vida, a vida é um quebra-cabeça. A vida é um círculo, é uma palhaçada, e daqui a pouco aparecem uns bichos, daqui a pouco os malabaristas, depois vem palhaço de novo. A vida é um campo minado, né? Tomar cuidado, porque dependendo de onde eu piso, explode, né? E às vezes pisa numa mina, percebeu que pisou na mina, não pode tirar o pé. Aí fica travado ali até morrer, sem sair do lugar. Essas são as nossas metáforas, algumas das nossas metáforas da vida. Só que elas são péssimas. Inclusive, se a gente tem essas ideias da vida, essas ideias acabam influenciando a nossa vida. E a gente vai numa retroalimentação, num ciclo. Eu falei que a vida era assim. Já começou na gente mesmo. A gente, com essa mentalidade de que a vida é isso aqui, a gente acaba vivendo isso mesmo. Só que as nossas metáforas da vida são ruins. Eu preciso enxergar a vida não do meu ponto de vista. Eu sou a criatura, o Criador tem uma visão muito mais ampla. Então, vamos olhar para a vida de acordo com o ponto de vista do Criador. Vamos observar algumas metáforas bíblicas sobre a vida. Então, vamos enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Primeira metáfora. A vida na terra é um teste. Então, metáforas bíblicas sobre a vida. A vida é um teste. Gente, leia a Bíblia. Em toda a Bíblia Sagrada você vai observar Deus permitindo, ou Deus até criando situações para que os seus filhos fossem testados, para que os seus filhos, seus servos fossem provados, para que fossem refinados. Abraão foi um grande homem de Deus, muito testado. De diversos testes, a gente pode lembrar daquele que Deus disse assim: Abraão, vai e ofereça o teu filho. José foi um outro homem de Deus, muito testado. Na juventude dele, o que acontece? As pessoas que eram para ser de confiança traíram ele. E qualquer semelhança aqui, irmãos, não é mera coincidência. Às vezes você também viveu isso, ou está vivendo isso. Aquela pessoa que eu confiei, que eu amei, que era para ser confiável, foi a pessoa que puxou meu tapete. Eu prometi um monte de coisa para essa pessoa, eu fiz alianças com essa pessoa vem e puxa meu tapete. Isso aconteceu com José, aconteceu com tantos homens. Está acontecendo talvez com vocês também. A gente pode pensar no José que estava trabalhando lá de boa. Daí a mulher do patrão dele deu em cima dele. Ele falou: não, você está louca? E aí ela começou a gritar: olha, tentou me estuprar, olha aqui, estuprador, corre, polícia. Pegaram ele, prenderam o moleque. Caluniaram, mentiram acerca dele. Reputação do homem não existia mais. Um homem sendo testado.
Abraão passou alguns testes. José passou nestes testes. Davi foi um grande homem de Deus, testado também. E um dia Deus permitiu que ele visse uma mulher tomando banho, nua. E aí era a mulher de um dos soldados dele. Ele traiu o soldado. Ele se relacionou sexualmente com aquela mulher, engravidou aquela mulher. Deu um jeito para que o soldado fosse morto. Davi não passou nesse teste. A vida, gente, é um teste. E a gente precisa viver a vida com esta consciência. Os testes que Deus permite, eles tanto desenvolvem o nosso caráter, quanto como manifestam o caráter. Então, o teste, ele pode desenvolver o seu caráter, ou só manifestar o seu caráter, mostrar aquilo que você é. Ao não passar pelo teste, você pode tratar esse mau caratismo. E a gente vai vivendo testes e Deus vai permitindo esses testes. Você sempre está sendo testado. Tá? Você é testado por grandes mudanças, você é testado em problemas impossíveis, você é testado em orações que não são respondidas, você é testado em críticas imerecidas, você é até atestado quando um atendente te atende mal. Ou seja, qual que é a tua reação em todas essas situações? Como você responde a todos esses testes? Como você se comporta em tudo isso? Quando eu compreendo que a vida é um teste, eu passo todos os segundos da minha vida, eu posso passar todos os segundos da minha vida reagindo bem a esses testes. Dizendo assim, Senhor, como é que o Senhor agiria nessa situação? Eu quero agir como tu. É pensar um pouquinho antes de fazer, sabendo que eu estou sendo testado. Eu acordei, estou sendo testado. Os seus relacionamentos, está sendo testado. Às vezes o relacionamento com o pai e com a mãe é insuportável, está sendo testado. Às vezes o relacionamento com o esposo ou com a esposa se torna insuportável, está sendo testado. O tempo inteiro a gente está sendo testado. Eu estava pensando hoje que a Maiara... A Maiara, ela teve um momento na vida dela, né, que ela... Eu não sei o que aconteceu bem, mas parece que ela decidiu, pastor. Ela falou, eu acho que eu vou aprender a lidar com o Washington. Talvez não foi muito claro na cabeça dela que ela estava sendo testada o tempo inteiro, mas ela teve esse insight. Acho que eu vou aprender a lidar com esse rapaz. A gente já casado, irmão, a gente brigava demais. Não é que a gente não briga hoje não, mas briga bem menos, né? Bem menos mesmo. Mas antes era demais. Aí teve esse insight aí, né? Aí ela foi fazer, pastor, um curso, uma empresa muito grande, muito conhecida, né? Chama Google. Ela foi dar um Google, vou pesquisar, né? Pesquisou, William, pesquisou. Um dia chegou em mim, falou assim, Mor, ela me chama de Mor. Mor, eu descobri o que você tem. Como assim, o que eu tenho? Aí, ô Lucas, ela falou assim para mim, você tem TEA. O que é TEA, Maiara? É transtorno do espectro autista. Só que o espectro que você tem é síndrome de Asperger. Eu falei, mas Maiara, falando difícil, gente. É, porque você é difícil de socializar, Washington. Você tem tudo controladinho, você tem suas planilhas, você tem suas tarefas, todas as tarefas escritas do seu dia a dia. E se muda qualquer coisinha, isso te arrebenta. Olha, é isso aí, continua. Você tem uma inteligência que eu não entendo. Eu falei, essa parte eu já não concordo. Só que depois disso, irmão, parece que a coisa melhorou.
Você tem isso aí mesmo, Washington? Não sei. Eu estou com 40 anos de idade. Não vou atrás de descobrir, né, irmão? Mas aí, se o Washington é assim, não posso chegar do nada e falar, vamos fazer tal coisa? Não, eu tenho que ir com antecedência, começar a jogar devagarinho para ele se planejar, para ele colocar lá na lista de tarefa dele, daí ele faz. Mas se chegar assim em cima da hora, ixi, dá pau. O bicho muda. Então, a vida é um teste. E a pessoa que está do seu lado, você vai ser muito testado, irmão. Né? Washington, você não sabe como meu marido é chato. É chato, Washington. Parece que eu joguei pedra na cruz. Não é possível. Olha, eu acho que foi você que escolheu ele, né? Não tem o que fazer agora, irmão. Agora é aprender a lidar. E vai um cedendo daqui, outro cedendo de lá, e a Maiara cede um pouco do lado dela, eu cedo um pouco do meu lado também. E aí vai tocando. Às vezes a gente não cede, né? Aí dá aquela briguinha. Mas volta, né? Tem um avivamento lá e restaura as coisas, né? Eu preciso enxergar a vida do ponto de vista de Deus, irmãos, e entender que a vida é um teste. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim, felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Somos testados, irmãos. E o objetivo de Deus não dá nada acima do que você pode suportar, tá bom? Tá bom, irmão? Não, irmão, acho que Deus me confundiu, hein? Deus me chamou de soldado, me confundiu com como é que é o nome? O Rambo. O Rambo é só dos pessoal das antigas aí, né? Você sabe quem que é Rambo? Você sabe. Quantos anos você tem? 11. Então você entendeu a piada. Deus me confundiu com Rambo, não é possível. É cada luta, é cada prova, é cada situação impossível. Mas você está passando. Mas você está vencendo. Então você é o Rambo de Deus, que seja. Você está sendo testado e o objetivo de Deus é que você seja aprovado. E Deus não vai te dar nada, não vai permitir que nada acima das suas condições chegue em suas costas. Talvez você tenha as costas largas. Então viva isso. Entendendo isso, vivendo isso, você vai conseguir viver os propósitos de Deus para a sua vida. Então essa é a primeira metáfora, de 3 que eu vou falar. A segunda metáfora é, a vida na terra é um cargo de confiança. Eu preciso olhar para a minha vida, irmãos, como se eu fosse um administrador. A empresa tem um dono, e é tudo do proprietário, e ele me colocou como administrador. Você é o administrador. Então, essa é a metáfora divina. Ponto de vista divino sobre a vida. A vida na terra é um cargo de confiança. Irmão, a gente recebeu e tem recebido muitas dádivas da parte de Deus. Eu posso chamar essas dádivas de talento, o tempo, oportunidades, relacionamentos, o seu corpo, os recursos, o meio ambiente. Tudo isso são dons, são talentos que Deus colocou em suas mãos. E um dia você será cobrado por tudo isso. Como na história lá da parábola dos talentos de Mateus 25. Um recebeu 1 talento, outro recebeu 2, outro recebeu 5 talentos. Todos precisam trabalhar com seus talentos. Todos precisam cuidar dos seus talentos. Porque todos um dia irão prestar conta do que Deus lhe confiou. Então, olhe para a vida e saiba que a vida na terra é um cargo de confiança. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, olha só, quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Olha só, irmão, que exortação, braba, né? Sabe, não, foi Deus que me deu, então eu preciso agir como um administrador, como um mordomo fiel, que vai prestar conta. Sabe, Senhor, foi o Senhor que me deu esse pai, foi o Senhor que me deu essa mãe, vou cuidar. Foi o Senhor que me deu esse filho, o Senhor me deu essa filha, eu vou cuidar, eu vou prestar conta um dia, porque eu fiz o meu máximo. Foi o Senhor que permitiu que esse homem chegasse na minha vida, que essa mulher chegasse na minha vida, e eu vou dar conta.
Foi o Senhor que me deu este lugar, esta igreja, essas pessoas, esses líderes. Eu vou prestar conta, então eu vou tratar deles como um mordomo. Eu sou o seu administrador, Pai. Eu vou cuidar aqui, de tudo aquilo que é teu. Sabe, tem gente que aluga a casa e trata a casa, irmãos, com um relaxo. Ah, não é minha mesmo? Aluga um carro na locadora, pega o carro da empresa, arrebenta o carro, não é meu mesmo. Criatura, tu é um cristão ou não? Trate como fosse seu, ou melhor, trate como fosse de Deus, porque realmente é dele. Cuide direito das coisas. Então essa é uma boa metáfora para a gente entender e viver os propósitos de Deus na nossa vida, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. A vida na terra, ela é um cargo de confiança. Terceira metáfora. A vida, ela é uma atribuição temporária. A Bíblia, ela descreve a vida, irmãos, como uma neblina, como um sopro. Passou. Ué, acabou a vida já? Já. A vida aqui na terra, perto da eternidade, é como uma sombra, como um fio de fumaça. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Queridos irmãos, vocês são apenas estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Por isso eu lhes suplico que se afastem dos prazeres carnais deste mundo, pois eles lutam contra as suas próprias almas. Então, 2 pontos nesse texto aqui, ó. Primeiro, vocês são apenas estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Então, estou de passagem. Eu sou um peregrino. Estou de passagem aqui, sou estrangeiro, não sou daqui. Nós cantamos no fim de semana aqui, né? Eu não sou daqui, para casa voltarei, ele vem me buscar. Estamos de passagem, gente. Então eu preciso me relacionar com a vida sem tanto apego, sabendo que eu só estou de passagem. Então esse é o primeiro ponto. Lembre que a vida é uma atribuição temporária. Vai passar. Mais cedo ou mais tarde, tomara que seja mais tarde, não estou querendo morrer já não. Só que outra coisa que o Pedro diz aqui é o seguinte: por isso eu lhe suplico, ó crente, eu suplico, se afastem dos prazeres carnais deste mundo, no caminho para a intimidade com Deus. Quem quer ter mais intimidade com Deus? Comunhão com Deus, amém ou não amém? No caminho para essa vida de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, primeiro, a gente precisa abandonar pecado. É difícil ter relacionamento íntimo com Deus e relacionamento íntimo com o pecado. Os dois não combinam, né? Porque a intimidade com o pecado, ela vai resultar em uma superficialidade com Deus, no melhor dos casos. O escritor Isaías, ele diz, capítulo 59, versículo 1 e 2, assim, ó: as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar. Os ouvidos de Deus não estão entupidos para que não possam ouvir. Aí o versículo 2: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Então, no caminho para a intimidade com Deus, eu preciso abandonar pecado. E aí a gente vai lutando e a gente vai vencendo, vai abandonando os mais grosseiros e vai caminhando na direção de Deus, através de humilhação, através de quebrantamento. E o segundo passo, no caminho da intimidade com Deus, o segundo passo é vencer as distrações. Vencer distrações do horto, sim. A Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 14, ela conta uma história. E ela diz que um homem deu um banquete, o banquete estando pronto, falou: vai lá chamar os convidados. Aí foi lá o servo chamar os convidados: ó, tá pronto, vamos para o banquete. Aí o primeiro falou: ó, viu, é que eu comprei uns terrenos aí, uns campos, e eu vou ter que ir lá ver, né? Visitar esses terrenos que eu comprei, e não vou poder ir no banquete. Adquirir novas posses, novos terrenos, é pecado? Não. Só que por causa disso, ele perdeu o banquete. Aí vai o servo em outro convidado: ó, vamos, o banquete já está servido e você foi convidado, vamos. Aí ele fala: então, é que eu casei, sabe como é que é as coisas, né? Cuidar aqui da mulher, ficar um tempo aqui com ela, não estou afim de ir lá não, tá? Então,
Dê-me por desculpado, fala que eu não vou. Casar é pecado? Não. Só que o casamento acabou impedindo aquele homem de participar do banquete. Aí foi no outro, viu? O banquete está servido. Vamos! Aí o terceiro fala, não, é que eu comprei 5 juntas de boi, sabe? Eu comprei uns tratorzão top. Eu preciso testar, né, cara? Colocar ele para funcionar, colocar os funcionários, treinar a galera lá. Ah, não vai dar para ir no banquete, não. Aumentar o seu negócio, investir no seu negócio, é pecado? Não. Então, eu não estou falando mais de pecado, no caminho para a intimidade com Deus, mas estou falando de distrações. E às vezes, coisas legítimas. Acessar o Instagram é pecado? Mas às vezes, coisas legítimas estão nos distraindo. Estão tornando a nossa jornada a caminho da intimidade com Deus mais lenta. E às vezes a gente nem consegue chegar nessa intimidade de tantas as distrações que a gente vai vivendo. Mas não é pecado, hoje não é pecado, eu sei. Só que pode ser que as distrações nos impeçam de participar do santo banquete. Porque a gente dá tanta moral para estas coisas e esquece aquilo que é mais valioso. Não estou com tempo de falar com Deus. Uai, irmão, tem alguma coisa errada. Se o relacionamento com Deus é a coisa mais importante que um ser humano pode ter, como que eu não tenho tempo? Não, estou muito ocupado, tem muito serviço, tem muita coisa, é a casa. Olha, você não sabe como é que está a minha vida, mas tem alguma coisa que não está batendo. Então, ao enxergar a vida do ponto de vista de Deus, eu preciso entender que a vida, ela é uma atribuição temporária. E o que nós lemos aqui, 1 Pedro 2,11, por isso eu lhes suplico que se afastem dos prazeres carnais deste mundo, pois eles lutam contra as suas próprias almas. Cuidado. E aqui para encerrar, ponto 6. Falei que seria 6, né? Afinal de contas, por que eu estou aqui? 6º ponto. Vamos pensar na razão de tudo. Lá no começo eu disse que é importante nós entendermos que tudo começa com Deus. Eu falei que a gente ia encerrar nisso. A razão de tudo. Romanos 11:36. Todas as coisas vêm unicamente, exclusivamente dele, por ele, para ele. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. A razão de tudo. Tudo, absolutamente tudo, vem única e exclusivamente dele, o Senhor, o Criador de todas as coisas. O objetivo fundamental de todas as coisas criadas, inclusive nosso objetivo, é justamente demonstrar a glória de Deus. Eu fui criado para isso, você também. Salmo 19, o verso 1 diz assim, os céus anunciam o quê? A glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Tudo que foi criado para anunciar a glória de Deus, inclusive você. Em toda a criação, irmãos, só a gente e os anjos, né, caídos, não dá glória a Deus. Em toda a criação, só nós e os anjos caídos falham em dar glória a Deus. A gente pode corrigir isso, a gente pode melhorar isso, cumprindo o nosso propósito, entendendo que Ele é a razão de tudo. E ao entender que Ele é a razão de tudo, eu posso viver os propósitos de Deus para mim. Aí você pode perguntar, Washington, como eu posso dar glória a Deus? Vou te dar 5 respostas para isso. Como dar glória a Deus? Primeiro, nós damos glória a Deus ao agradá-lo. Lembra que eu falei que o objetivo de uma vida com propósitos é apresentar os 5 propósitos de Deus para a vida humana? Ali no primeiro ponto, damos glória a Deus ao agradá-lo. Está falando do primeiro propósito que será trabalhado aqui. Qual que é o primeiro propósito? Você foi planejado para agradar a Deus. Semana que vem, eu estarei aqui, se Deus permitir, semana que vem e na próxima também, falando sobre
o primeiro propósito, esse primeiro ponto, damos glória a Deus ao agradá-lo. O primeiro propósito é, você foi planejado para agradar a Deus. Como dar glória a Deus? Segundo, damos glória a Deus ao amar a minha família em Cristo. Este é o segundo propósito que nós vamos trabalhar aqui. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. A pastora Natália estará aqui ministrando sobre este propósito. Como que eu posso dar glória a Deus? 3, damos glória a Deus ao nos tornar como Cristo. Terceiro propósito, irmãos, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. O presbítero Haroldo, se eu não estiver enganado, estará aqui ministrando sobre esse terceiro propósito. Como que eu dou glória a Deus? 4, damos glória a Deus servindo as pessoas, que vai ser o propósito 4 desta série. Você foi moldado para servir a Deus. Se Deus permitir, eu estarei aqui 2 terças-feiras ministrando esse quarto propósito. E 5, como dar glória a Deus? Damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. E assim essa série vai ser finalizada com a pastora Natália ministrando sobre você foi feito para uma missão, que é o 5º propósito. Eu quero concluirmos essa ministração dizendo assim o seguinte: Washington, talvez você me diga assim, olha, é muita coisa para fazer, né? É muita coisa para ser. E será que eu vou ter força para isso? Né? E aí eu quero dizer para você que você não precisa se preocupar com isso. Então, não se preocupe com o fato de não ter forças para ser tudo aquilo que Deus espera que você seja. Por que não? Porque Deus lhe dará todas as ferramentas e condição de ser tudo aquilo que Ele planejou você para ser. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. No livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. O poder de Deus tem dado quanto? Tudo. Tudo o que eu preciso para viver uma vida que agrada a Ele. Então não vai ser por minha determinação ou por sua determinação. Vai ser através das ferramentas divinas. Vai ser através da condição divina para você. Se você quiser, eu vou sugerir que você faça um teste. Esse teste se chama teste de propósito de vida. Aqui tem um QR Code desse teste, o teste do propósito de vida. Mas, no esboço, que você tem acesso aí, o esboço 2, lá no final tem um link para esse teste. Esse teste, na verdade, foi o Jonatas, seu filho, né? Que benção. Que me enviou e falou, olha, como é interessante. Inclusive, o Jonatas me ajudou bastante nessas 2 ministrações. Semana passada eu bati nele, né? Pai de pet, não sei o quê. Hoje eu tô tipo bate a sopra, né? Hoje estou elogiando. Mas esse teste aqui foi uma sugestão dele. Eu abri o teste, fui ler o teste. Esse teste não vai falar qual é o seu propósito na vida, mas esse teste vai te posicionar. Ele vai te dar clareza de onde você está na vida. Então eu sugiro fortemente, faça ele. Inclusive, o autor desse teste, propósito na vida, ele morreu em 1997. O nome dele era Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um judeu austríaco, um neuropsiquiatra, que durante a Segunda Guerra Mundial ele foi preso e foi conduzido a campos de concentração nazistas. Ele foi separado da esposa dele, que estava grávida, e ali, irmãos, ele viveu, naqueles campos de concentração, ele viveu horrores. Viu muitos amigos sendo queimados em fornalhas. E, assim, é aquele terror do Holocausto. Ele viveu isso. E aí ele saiu, acabou a guerra, ele saiu, descobriu que a esposa dele havia morrido em um campo de concentração nazista. E aí, o que o Viktor Frankl fez? Agora eu vou ensinar sobre o sentido da vida.
Agora eu vou ensinar sobre o propósito da vida. E o objetivo dele, até morrer em 1997, foi escrever, foi ensinar, foi lecionar pessoas a entender o objetivo dela na vida, a finalidade, o propósito na vida. Então, às vezes, a gente está lamentando tanto da nossa situação. Ai, como a minha vida é difícil, como a minha vida foi triste, você não sabe o que aconteceu comigo. Aí eu contei para você a história do Steve T. Holland, aquele homem que nasceu, mas não era para ter nascido, era para ter sido abortado. Acabei de contar a história do Viktor Frankl, que foi um judeu que passou pelo Holocausto e sobreviveu, viveu horrores, e aí ele sai do Holocausto, e a missão, agora eu vou ensinar o pessoal a viver, a dar valor à vida, a entender o propósito delas aqui. E esse aí é um teste que ele desenvolveu. Sabe por que ele foi parar num campo de concentração? Porque os nazistas entraram na Áustria, no hospital psiquiátrico, que ele era o chefe. E aí eles viram aquele bando de gente com problema mental e falou, faz eutanásia, mata essa galera aqui. Ele falou, não vou matar. Eu sou pró-vida, não vou fazer jamais isso aqui. Era para ter sido aproveitado como médico, mas por conta da recusa dele, ele foi preso. E passou aquele sofrimento, perdeu a esposa, perdeu o filho, baita sofrimento, e o homem sai lá da prisão com um propósito. Vou ensinar as pessoas a viverem bem a vida, a aproveitar, a fazer a vida valer a pena. Então, gente, a gente encerra aqui essa introdução. Afinal de contas, por que estou aqui? E deixa esse teste aí, se você quiser. Como eu disse, está aqui o QR Code, está no esboço. Lá no finalzinho do esboço 2, você pode clicar lá e fazer o teste, mas faça o teste sozinho. Faça o teste calmo, seja sincero nas respostas, o mais sincero, mesmo que a resposta seja ruim. É só você que vai ter acesso à resposta mesmo. É para você entender, cara, onde que eu estou hoje? Esse é o objetivo. Gente, quero encerrar agora. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção. Volte semana que vem. Eu tenho algumas revelações de Deus para compartilhar. E que tenha uma boa noite de sono. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Deus é bom. Aleluia.